Olá, pessoal! Ó, chegou o tão aguardado dia do nosso aulão de redação, direcionado para a banca SESP-UNB, focado, né, no CESP, como se diz. E aí é o famoso aulão redação para passar. E lógico, a ideia é escrever, otimizar seu tempo, escrever com rapidez, né? Muitos perguntam, Lincoln, ensina-me a escrever com objetividade esse texto dissertativo. Como é que eu faço para ganhar cancha, para ganhar tempo, né? Toda a estrutura redacional da argumentação, na introdução, desenvolvimento, conclusão. E a gente tem um trabalho perfeito em relação a isso, que já dá resultado há muito tempo, né? São milhares de alunos. Se você entrar no YouTube, tem um aulão meu de 2013, lá atrás, com 1.300.000 acessos no YouTube. Então, isso mostra que funciona. 1.300.000 acessos. É de graça, pode ir lá no YouTube que você vai ver da época do concurso virtual e lá atrás. Mas, ó, agora o nosso momento é mostrar para você na atualidade de que com um aulão, um simples aulão, eu já abro os seus caminhos direcionado para a banca SESP-UNB, que hoje ela, né, elabora concursos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, concursos estão por vir agora, MPU e INSS, todos com texto dissertativo argumentativo. A PRF e a PF sai um pouquinho para cá, porque entra numa parte de estudo de caso. Mas texto dissertativo, vou mostrar a vocês, inclusive com redação de aluno que fez o último concurso da PRF, que valia 20, tirou 19,93, seguindo todos os ensinamentos. Por isso, o meu lema é, aprenda a elaborar em 40 minutos uma redação. Né? E é óbvio, você pode inclusive seguir o hashtag redação é notório que. As pessoas me conhecem mais até como é notório que do que pelo meu nome. Então, pontos básicos nós vamos abordar neste aulão, que com certeza para aqueles que nunca fizeram curso de redação ou já fizeram, esse aulão é diferenciado. Siga a risco o que eu vou falar aqui. Algumas coisas pontuais têm que ser colocadas para o candidato. E às vezes o professor não faz isso. Você não nasceu escritor, você está aqui para passar no concurso público. Esta é a ideia. E ó, não importa o concurso, hein? A minha filha há 2 anos fez prova para o Colégio Pedro II aqui do Rio de Janeiro, concurso ensino médio, saí do 9º ano para o ensino médio, eu trouxe para assistir minha aula no presencial. Nota da Gabriela, 9,5 valendo 10. Se não fosse o 9,5, ela não tinha entrado para o Pedro II. Ela está no Pedro II do Maitá, aqui no Rio de Janeiro. Então, olha só, ensino fundamental para o médio. Imagina um concurso público de nível médio superior. E aí, vamos por partes, né, passo a passo, até chegar àquela famosa redação elaborada pelo meu aluno, que chegou quase à pontuação máxima na banca SESP-UNB. Inicialmente, eu preparei um trabalho dividido com slides para vocês, e nós vamos ver agora nessa primeira parte do nosso aulão, o que fazer para não errar. Ou seja, a redação você entrega para o avaliador, por exemplo, uma prova da PRF, ela vale 20 pontos. Você entrega, você está com 20 pontos. Você vai perdendo pontos, margens irregulares, rasura, espaço do parágrafo, número de linhas. Será que os elementos de coesão foram colocados de forma correta? Será que, de repente, o número de linhas de cada parágrafo está adequado? Existe uma estrutura para isso, um ensinamento. E, de repente, isso não é passado para você, candidato. E aí nós vamos começar com esse primeiro ponto de como não perder pontos na dissertação. Olha aqui, vem comigo, ó. Como dissertar sem perder pontos? É imprescindível, isso eu já falo para o aluno de cara, a apresentação do seu texto, a sua carta de apresentação é a sua grafia. O ponto-chave é o avaliador pegar seu texto e falar, caramba, é uma boa letra, vou começar a analisar. A maioria, eu faço essa pergunta no curso presencial, escreve bem ou mal? Sabe qual é a resposta que eu tenho? Você já sabe, a maioria escreve mal, Lincoln, lógico. E o pior, ilegível, com letra, não é ter uma letra linda, não, é apresentar uma grafia legível. Então, o primeiro ponto que eu coloco como dissertar sem perder pontos, ó, o primeiro ponto importante é esse aqui, ó, esse é o primeiro ponto importante. Apresentar grafia legível e de preferência cursiva. O que é grafia cursiva? A gente tem 3 tipos de letra. A grafia cursiva,
a letra de forma e a letra bastão. É a letra bastão. São 3 tipos de letra. Grafia cursiva, de forma e bastão. Eu vou até aproveitar esse espacinho aqui que já está com margem de habilidade para mostrar para vocês a diferença da grafia. Não preciso nem passar para o quadro. Olha, vem comigo. Ó, esta aqui, pegar uma canetinha azul para mostrar para vocês. Ó, esta aqui é a grafia cursiva. Ó. É a famosa letrinha de mão dada. Deixa eu pegar, melhor com a preta. Ó. Aqui, ó. É a famosa letrinha de mão dada, ó. Aula. Esta é a grafia cursiva. Todo mundo acompanhando? Ó. Esta aqui é a grafia de forma. E esta aqui, que eu nem sei escrever direito, é a bastão. Ou é bastão, como é que é? Ó. Ou é de forma, né? Olha aqui. Ou é cursiva. É óbvio que, por que a grafia de forma hoje, muitos acabam com a modernidade, computador, Lincoln, eu escrevo muito pouco, só vivo digitando. Então perdi a habilidade de escrita. Os concursos públicos diversos de todo o país preferem que os avaliadores, os professores de redação, que o candidato tenha letra cursiva. Mas ele pode ter a letra de forma e ela ser corrigida, como no caso da PRF, do MPU, do INSS, né, da PF. Pode ter a letra bastão também, a não ser se for um concurso da área militar. E aí já sai no edital, já para caso o candidato escreva com letra de forma, obterá nota 0. Então, como aqui os nossos concursos não são do âmbito militar, apesar de ser Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, concursos, né, federais como MPU, próprio INSS, eles aceitam os 3 tipos de letra. Mas veja bem, conversando até essa semana com um aluno, os concursos não vão sair agora. PRF, quiçá 2019, ou final de 2018, MPU, INSS, 2019. Você tem aí 6 meses para mudar a sua grafia. Se tiver com vergonha, passa na papelaria e pede um caderno de caligrafia e diz que é para o sobrinho, porra. Mas não deixa de melhorar a sua letra. Galera, porque aí o candidato começa, ó, minha letra é essa aqui, Lincoln. Aí ele começa a perder a habilidade, daqui a pouco o A dele virou um triângulo, daqui a pouco virou uma estrela. Porra, isso não dá, pessoal. A grafia tem que ser legível. E é óbvio que a letra de forma, uma coisa que eu sempre coloco, não existe letra de forma maiúscula e minúscula. A gente inventa, quer ver? Ó, ele bota esse F grandão e esse F pequenininho. Mas não é o tamanho. É a forma da letra, tá aqui, ó. Este é o F maiúsculo, este é o minúsculo. Não é o tamanho, né? Agora, Lincoln, como é que eu vou ter um feedback se minha letra é boa? É óbvio que todos os cursos de redação que a gente trabalha, né, no próprio Redação para Passar, a gente tem um projeto de correção de redações. E quem dá esse feedback para você é o próprio professor. Ó, você está escrevendo com letra de forma, mas está bacana, está legível. Dá para fazer. Continua assim. Ó, o concurso é daqui a 6 meses. Poxa, compra um caderno de caligrafia e escreve com letra cursiva. Ou vocês acham mesmo, quer ver? Eu vou apagar aqui. Vocês acham mesmo que escrever com essa caneta grossa, em pé, assim é fácil? Não é fácil. Hoje aqui, ó, hoje, minha letra aqui é a mesma do caderno. Mas quando eu comecei, a gente escrevia com giz. Com giz. Quando eu peguei essa caneta grossa, não saía nada. Eu chegava mais cedo ao curso, começava a treinar, até a minha letra se aproximar à letra do caderno. Então, é o cérebro movimenta as mãos. Compre um caderno de caligrafia e a preferência é a grafia o quê? Cursiva. É óbvio, se você tiver a letra de forma, olhem para cá, e ela for bem legível como está aqui, ou até a letra bastão, né? Que eu nem sei fazer, pessoal. Eu nem sei fazer a letra bastão. Eu acho que é isso aqui, nem sei. Tem gente que mistura. Desde que seja legível. Então, como eu disse a vocês, o tamanho da letra e a forma é que vai dizer se é cursiva, maiúscula ou minúscula, né? Mas é óbvio que se a letra de forma for legível, ela vai ser aceita. E esse feedback será dado a você com um avaliador, de preferência o professor que esteja acostumado e dando esse feedback.
No meu caso, vocês com certeza terão a oportunidade de fazer projeto de correção de redação comigo e eu vou avaliar, ó, é de forma, mas está legível. Continua assim, ó, você tem tempo, muda, compra caderno de caligrafia. A gente já viu casos maravilhosos de alunos conseguirem em um mês mudar a letra e a letra ficar maravilhosa. Guarda isso, pessoal. Por que eu estou perdendo tempo aqui falando isso nesse primeiro momento do aulão? A sua carta de apresentação na redação é a sua letra. Se coloca no lugar do avaliador, letra ruim, ai, muito ruim, ele pode perder tempo. O cara já fica de má vontade com o seu texto. E essa aqui, ó, cheio de rasura, e tudo desorganizado. Ah, peguei, pô, bacana, a grafia ali. Isso dá tesão, dá vontade de corrigir. Lembre-se, sua carta de apresentação é a grafia. Então a grafia cursiva, vou até apagar as letras de forma, para mostrar que a preferência é a grafia cursiva. Então tá aqui, ó, exemplos de grafia cursiva, ó, bala, tá aqui, ó, casa, ó, senhor, ó, vida. Claro para quem está lendo. Vocês acham que minha letra é redondinha assim? O cérebro movimenta as mãos. Você começa a treinar e escrever. Tá aqui, ó, livro. Então é firmeza no autoescrever e a melhor coisa. Agora, na hora de comprar o caderno de caligrafia, pessoal, vocês busquem aqueles que têm a letra escrita. Porque às vezes eles vendem alguns cadernos de caligrafia só com a linha em branco. Aí não adianta, você tem que visualizar a grafia cursiva, tanto maiúscula quanto minúscula, e depois fazer cópias. Copiar primeiro letra a letra e depois copiar os textos. Imagina eu deixar de passar no concurso que minha letra é ruim, deixar de ganhar um salário de mais de 10 mil reais de um policial federal, de um policial rodoviário federal, porque eu não quis comprar o caderno de caligrafia. Lembre-se, o cérebro movimenta as mãos e o melhor momento, o momento mais importante inicial é sua apresentação. Então, este foi o primeiro ponto importante para a gente não ser apenado na dissertação. Vamos para o segundo ponto. Então, ó, agora nós vamos para o segundo ponto importante. Evitar rasuras. Isso aqui é muito importante. Evitar rasuras, porém, quando rasurar, dê apenas um traço sobre o erro. Vamos aproveitar novamente aqui as linhazinhas, como se fosse uma paginazinha de redação. Por que evitar rasura? Pessoal, rasurou na planilha de correção de toda a banca, principalmente banca SESC-UNB, novidade. Hoje eu vou jogar a planilha de correção da banca e você vê como é que a banca segue muito organizada. De todas as bancas, é a mais organizada para correção. A linha 18 tem um erro aqui, linha 20. O número de erros é dividido pelo número de linhas. Ela é perfeita, então ela é dura também na hora de avaliar. E aí, um dos pontos chaves é rasurar perde ponto, pessoal. Aí tem a alternativa, né? O aluno vai lá escrever, por exemplo, a palavra excelente e esqueci de botar um C aqui. Aí alguns candidatos fazem assim, né? Bota o C aqui, né? Ou pior, o cara vai escrever excelente. Aí ele viu que errou, ele vai lá e fala, não, ele não pode ver meu erro, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá e faz. Isso aqui é o quê? É para chamar a atenção do avaliador, tipo, tira ponto de mim? Tem que passar despercebido, sem notar. Então, escrevi errado a palavra excelente. Ó, quando rasurado é apenas um traço sobre o erro, um traço firme. Tá aqui, ó. E aí vou aqui, ó. Excelente. Tá claro para o avaliador que você foi limpo ao escrever. Errou, um traço firme sobre o erro, escreva a palavra corretamente ao lado. Tá? Então, mesmo que às vezes você sinta que o seu V não ficou legal e não tá bom essa palavra vida, eu vou lá, ó, dou um tracinho sobre o erro e escrevo corretamente vida ao lado. Não rasure dessa forma, não coloque a letrinha aqui, dê apenas um traço. Galera, um traço não é cobrinha, não são dois. Um traço, ó, excelente, ó, um traço é apenas um traço. Então, um traço firme sobre o erro, escreva corretamente ao lado. Mais de 10 anos de concurso público. Nunca, isso aqui é nunca, eu tenho feedback com a redação do aluno que vem para mim, tira 10, tira 19, valendo 20, aí eu olho lá, linha 18, e tinha uma rasura na linha 18, deixa eu ver se ele perdeu ponto na planilha, olho lá, ele seguiu o que eu falei, deu um tracinho, escreveu ao lado, não foi apenado.
Agora, é óbvio que você vai ter o rascunho para passar a limpo. A ideia é não errar. Mas, poxa, nervosismo, momento do concurseiro, uma prova objetiva com 100 itens, 120 itens. Normalmente você deixa a redação para o final, você está cansado. Chance de errar não acontece, é ser humano. Agora, essa história. Errou, tracinho sobre o erro. Mas também não vai ficar, né? Errou. Aí, pô, aí se começar a apresentar vários erros, aí é rasura. Então, se tiver 2 ou 3 errinhos com a rasurinha, risquinho, você não vai ser apenado. Não vai ser penalizado. Confia em mim. Rasurou? Não é igual o lema da Xuxa, não rasurou, dançou. Rasurou, tracinho sobre o erro e escreva corretamente ao lado. Beleza? Ó, então, tivemos mais um ponto importante nesse aulão para não ser apenado na dissertação. Grafia legível, de preferência cursiva, rasurou apenas um traço sobre o erro. Vamos para mais um ponto? Vamos então ao terceiro ponto, ó. Fazer margens regulares e atentar à divisão silábica. Na verdade, atentar ao uso do hífen na divisão silábica. Então, eu já não devo cometer erro com rasura, principalmente na margeabilidade. O que é margeabilidade? Você vai escrever, ó, no cantinho da linha, você vai dar o parágrafo aqui e vai até o cantinho aqui. Você não pode deixar um buraco. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, a palavra contrabando. Aí eu vou lá, contrabando. Aqui, ó, escrevi até o cantinho. Ó. Ah, eu tenho que respeito à vida, eu tenho que separar a sílaba da palavra vida, ó. Vi, olha o hífen onde entra, aqui ao lado, vi, aí volto aqui no cantinho da. Tá vendo? Vida. Então o hífen tem que ficar aqui. Ele não pode ficar aqui embaixo, não pode ficar aqui em cima e nem ao lado da linha. O nome disso é translineação. Então, eu tenho que atentar às margens. Primeiro, o que é isso? Escrever até o cantinho da folha e voltar no cantinho. Daqui a pouco a gente vai ver uma prova de um aluno, com a grafia dele, eu vou mostrar direitinho para vocês o que é margeabilidade. Ele seguiu tudo a risca que eu falei. Tanto que tirou 19,93, se eu não me engano, valendo 20. Tá? Então, margem de início é isso. Escrever até o cantinho. Então tá aqui, ó, polícia. Polícia. Não há perfeição, de repente não, mas o que não posso é, por exemplo, vou escrever polícia, aí eu vou aqui, ó, polícia, e aí deixo um buraco aqui, e aí eu estou cometendo um erro demais. Isso vai ser contado. Todas as planilhas de correção de redações, elas prestam bastante, quando eu digo elas, a banca em si, as bancas em si, os avaliadores, eles olham, antes de ler a redação, eles já olham toda a estrutura. Grafia legível, margens irregulares, rasura se cometeu, espaço do parágrafo. Então essa legibilidade é importante. Como eu não devo rasurar, e se eu rasurar dou um tracinho sobre o erro, o outro ponto básico é escrever até o cantinho da linha aqui, ó. Então vou voltar aqui de novo, para não ficar nenhuma dúvida, né? Tá aqui, ó, vou escrever Polícia Federal, tá aqui, ó, Polícia Federal. Tá aqui, escrevi até o cantinho. Ah, quero separar a sílaba. Né? Vida, como eu falei. Vamos mudar a palavra. Compras. Tá aqui, ó. Com, tracinho, praz. As compras feitas no Paraguai são desviadas em contrabando, né? E a polícia... Aí compras, coloquei compras aqui, com tracinho aqui, vou pular de lá. Isto é margeabilidade, tá? Isso é margeabilidade. Então tá aqui, ó, bandido. Tracinho aqui, ó, e vem no cantinho aqui, ó, vamos fazer de conta que aqui é a folha. Aqui a linhazinha, bandido. Então, o hífen é ao lado da palavra. Agora, tem uma coisa chamada translineação, que eu vou mostrar a vocês aqui num quadro em branco, que são diversos erros na relação de margem e principalmente de quê? De divisão silábica. Então vamos ver num quadro em branco aqui todos esses erros, inclusive até palavrões que o aluno não sente e acaba escrevendo erroneamente. Vamos lá, ó. Isso aqui é a linhazinha, né? Vamos fazer de conta. E aí é bom que eu vou voltar a falar até da margem da rasura, né? Estou escrevendo na minha folha, tá aqui, linhazinha, vamos aproveitar aqui bastante,
5, 6, tá aqui. E aí estou escrevendo a palavra polícia, venho até o cantinho, polícia. Beleza. A polícia vem, aí eu vou lá, a polícia, venho aqui no cantinho. Vem trabalhando, ó, mantive regularidade na margem, escrevi até o cantinho e voltei no cantinho. Agora, eu tenho que ter cuidado que, de repente, na hora de dividir a sílaba, eu posso cometer erros grosseiros de translineação. Como assim erros grosseiros de translineação? Eu vou falar sobre a disputa aí entre alguns países, de repente nas fronteiras, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, né, e Irã, Estados Unidos e Coreia, e eu vou lá escrever a palavra disputa, ó, tracinho, puta. Olha o que eu fiz surgir na linha de baixo, um palavrão, a palavra puta. Isso é erro grosseiro de translineação. E aí como é que eu faço, professor? Você não divide a sílaba. A gente até brinca, você coloca puta para cima ou puta para baixo. Tá aqui, olha só, ó, disputa, ou ela fica na linha de cima, junto com a sílaba diz, ou na linha de baixo, disputa. Erro de translineação não posso cometer. Né? Existem vários, tem um que eu cito no curso de redação, que é a palavra ocupação. Ele vai lá, ó, tracinho, passão. Isso aqui totalmente errôneo, ó. Você fez surgir outro palavrão. Então eu escrevo ocupação em cima ou escrevo ocupação embaixo. Aí se ficar um buraco, por isso você tem um rascunho. Na hora de passar a limpo, você vai ter que estar ligado em esticar, colocar a palavra um pouquinho para o lado. Então, ó, cuidado para não cometer erros, né, nos palavrões. Existem outros erros? Existem outros erros? Sim. Menores, que podem passar despercebidos pelo avaliador. Por exemplo, deixar uma vogal isolada no início ou no final da linha é considerado um erro de translineação. Aqui, ó, acontece. Eu vou lá, tracinho, acontece. Ó, cometi um erro de translineação. Ó, exemplo que eu sempre cito, sair, tracinho, ir. Porque é uma letra. Para os grandes avaliadores de texto dissertativo, essa letra notoriamente caberia na sílaba anterior ou na sílaba posterior. Aqui, ó, tirei o hífen aqui, mesmo que apertadinho, saía. Sobrou uma letrinha do lado de cá, eu tiro o A daqui e escrevo o A do lado de cá. Acontece. Então eu não devo deixar vogal isolada no início, ó, ou no final da linha. Então, eu jogo a vogal para cima ou para baixo. Então, eu já tenho cuidado com os palavrões, atentar às vogais que não devem ficar isoladas. Mais um momento importante, ó, não separar nomes próprios. A gente está num momento de eleições aí, né, em todo o país, e a ideia, principalmente para o PT, é que o Lula participe das eleições. E aí vai que o tema seja direcionado a essa inegibilidade aí do Lula. E aí, ó, eu vou escrever Lula na minha dissertação, aí ele vai lá e fala assim, ó, Lu, tracinho lá. Jamais se separa nome próprio numa dissertação, jamais. Então, ó, de novo, ou você coloca o Lula para cima ou o Lula para baixo. Ó. Só no espaço do hífen já cabe, tá vendo? Lula, ó, vou até acertar aqui, ó, Lula, ó, aqui, ó, ou eu jogo aqui para baixo. Então já tem 3 pontos, não deixar a vogal isolada, né? Cuidado com os palavrões, mas isso você vai ver na hora de passar limpo, porque o avaliador ele vai olhar os cantinhos. Não separar nomes próprios, um erro muito comum para o candidato que eu mencionei anteriormente, que deve ser, né, ratificado aqui, ó, é que o hífen deve ficar ao lado. Isso aqui é a margem da folha. Então eu vou lá, ó, sair, tracinho, dar. O hífen deve ficar ao lado, tá? Ó, contrabando. Ih, não deu. Eu vou ter que ter cuidado. Nem que eu aperte aqui um pouquinho a palavra. Contrabando. Ó, mas esse hífen tem que ficar aqui. Vou lá pro cantinho, vem no cantinho da folha do. Pessoal, cada furo desse, no canto, na margem, corresponde às vezes a 0,2 pontos.
é muita coisa para perder com margem de habilidade. Como eu falei, daqui a pouco eu vou mostrar uma redação perfeita para vocês, que o aluno escreveu no cantinho, separou a sílaba bonitinho. Então, ó, de novo, vogal não fica isolada. De novo, não separamos nomes próprios. Cuidado com os palavrões. E o hífen deve ficar no cantinho. Já que estamos falando de hífen, olha que bacana. Já que estamos falando de hífen, e se a palavra já possuir hífen? Em todos os meus cursos de redação, eu dou um exemplo com esse verbo aqui, esperá-lo. Então, é um verbo com o pronome ao lado e o hífen separando. Calhou de, na hora de estar passando a limpo a redação, esperar, esse tracinho fica antes do espaço de margem e o lo vai para o lado de cá. Mas e aí? O hífen se repete na linha seguinte. Ou seja, esse é o hífen da divisão silábica, lembra? E esse é o hífen que se repete na linha seguinte, que a palavra já o possui. Então, se a palavra possuir hífen, eu repito o hífen, faço a repetição do hífen na linha seguinte, tá? Essa é a ideia, você fazer a repetição do hífen na linha seguinte, ok? Se a palavra já possui o hífen. Agora, um ponto-chave, então, é atentar à divisão silábica e ao uso do hífen, tanto se a palavra não possui, apenas para dividir, ou se a palavra possui e ele se repete na linha seguinte. Então, já pegamos mais um tópico. Eu vou voltar um pouquinho ao lance da rasura, né, no ponto inicial, para vocês verem uma coisinha que eu esqueci de mencionar no aulão e é fantástica. Rasurou? Dá um traço sobre o erro? Vem comigo aqui. Então a gente falou das margens, né? E eu esqueci de mostrar um ponto bacana que a galera gosta muito na divisão silábica, já que a gente falou de emprego do hífen, né? Atentar à divisão silábica, é que alguns professores, inclusive, né, profissionais da área, falam que se o aluno errar, em vez de ele rabiscar e rasurar, ele coloca a palavra digo. Aí coloca a palavra digo e escreve corretamente ao lado, né? Ele pega um vocábulo qualquer, errou, coloca a palavra digo e escreve corretamente ao lado. Então, de repente, ele vai escrever a palavra trabalho, nossa, esqueci aqui o H. Aí, na época, um aluno, isso aí alguns professores contam, mas isso foi um aluno meu, tenente do Exército. Eu até descobri porque em sala de aula o pessoal falava, tenente digo-digo, tenente digo-digo. Eu falava, pô, que digo-digo é esse que eu não sei? É um dia brincando com ele, pô, me conta essa história, por que se chama de tenente digo-digo? Ele falou, Nico, eu vou te explicar. Fazendo uma redação interna aqui dentro do Exército, né, lá no Exército, eu tinha me dito que se eu errasse eu poderia escrever a palavra digo do lado e escrever a palavra corretamente ao outro. Só que na hora de fazer a redação eu fiquei nervoso e aí errei, por exemplo, a palavra trabalho. Faltou o H aqui. Em vez de escrever digo, ele foi lá e fez assim, dago. Aí falou, ih, ferrou, e agora? Agora aí sempre pode piorar, eu digo que sempre pode piorar. Só que aí, em vez dele ter dado o risquinho escrito trabalho corretamente aqui, o que ele fez? Ele foi lá e escreveu, onde digo dago, digo. E aí o apelido dele lá no quartel ficou o quê? Tenente digo. Erro grosseiro. Primeiro, porque não se usa o verbo na primeira pessoa do singular. Segundo, repetição desnecessária, chegou a ser ridículo. Então rasurou, pessoal, escrevi a palavra trabalho. Errado, vou botar um Lzinho aqui. Um traço sobre o erro, escrevo o trabalho corretamente ao lado. Então, nada de digo, nada de digo dado, tá? Então, junta-se a relação de rasura com a relação de divisão silábica. Errou um traço sobre o erro, escreva corretamente ao lado. Hoje a gente está dando bizu, né, pessoal? Aquelas dicas fundamentais para não perder pontos. Olha o tempo que a gente está levando aqui, só para mostrar em pequenos pontos que você deixa de perder, de repente, 2 pontos numa totalização de 20 de uma prova para PRF, que a maioria não tem. A cada 10 candidatos, você está concorrendo com ele. A cada 10 candidatos, 8 ou 9 cometem esses erros, que são considerados grosseiros, desde a grafia ilegível, a rasura e a divisão silábica. Então, vamos para mais um tópico? Agora vamos para mais um ponto importante para, lógico, não ser apenado em sua dissertação. Nesse quarto ponto importante, fala-se de
evitar. Não é para não usar. Como assim, Lincoln? Eu vou poder usar gírias, frases prontas, estrangeirismos, abreviações e abreviaturas? Depende do seu contexto, depende da temática, do assunto a ser abordado. Por exemplo, eu estou falando aqui para evitar estrangeirismos, né? Mas vamos dizer que a minha redação seja sobre internet, né? E aí não tem como não falar sobre software, hardware, Facebook, Instagram, e-mails. Não tem como. Então vou mandar um e-mail, e-mail, não é língua portuguesa, mas já está arraigado na língua? Já, faz parte da temática que é a internet. No máximo, o que eu faço? Coloco entre aspas, né? Blog, aí, blog. Já está tão arraigado que a gente acha que é língua portuguesa. Coloco entre aspas, mas eu devo evitar, a não ser que seja necessário. Hoje, ainda digo para você, hein, a chance de cair algo ligado à internet na temática de sua redação é muito grande. Nós tivemos há pouco tempo aí no TRT de São Paulo, é muito grande. Tivemos no TRE do Rio de Janeiro, o assunto internet gira em torno de quase todas as temáticas. Desde o tráfico de drogas, a contrabando, a ferramentas de repente, invadir, né, a sua conta bancária na internet, os assuntos são todos ligados à internet. A modernidade. Então, a chance de cair algo que você tem que escrever um estrangeirismo no seu texto é muito grande. Se tiver que escrever, coloca o quê? Entre aspas. Outro ponto aqui, frases prontas. O que são frases prontas? Aquelas que a gente, sem querer, pessoal, sem querer a gente se pega falando no dia a dia, cantando. Algumas, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Isso uma aluna disse lá atrás, com sentimentalismo. Só que não é dela não, é do Renato Russo. Por exemplo, quem bebe grapete, repete. Quem ama o feio, o bonito lhe parece. Com quem tem um monte, né? Quem espera, não, sempre alcança, não, nunca alcança. Quem espera fica para trás. Então, não use essas frases prontas. Está na hora da onça beber água. Imagina, porque a redação, dissertação, vem do latim redactione, que significa escrita, com criatividade. O texto é seu, não é uma cópia. Então, evitar frases prontas. Mas, Lincoln, você falou para evitar. Dependendo do contexto, lá no texto apoio que a banca te dá, tem uma frasinha que você queira colocar na sua redação, e você vai e usa. Mas, fora disso, a ideia é não utilizar. Como acontece com as gírias também. Mas, Lincoln, eu vou poder colocar gíria na minha redação. E se a temática for o linguajar do jovem contemporâneo? Como é que é o linguajar do jovem atual? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, eu ainda brinco com meus filhos, vocês são monossilábicos. É difícil montar uma frase, porra, ele não consegue montar uma frase, e aí? Tudo monossílabo, já é. É nós. Qual é? O cara monta uma frase, porra, o aluno consegue montar uma frase. Então a linguagem do jovem, do adolescente, ela tem a gíria por si só. Se você tiver que exemplificar no teu texto, tiver no texto apoio, o que você faz? Você coloca a gíria o que? Entre aspas. Mas a ideia é evitar frases prontas, gíria, estrangeirismo, abreviações e abreviaturas. Eu vou dar um exemplo. A gente não sabe, né? Abreviação é quando você diminui de uma palavra original usando parte dela. Por exemplo, muita gente não sabe, aqui no Rio de Janeiro, bem aqui pertinho do curso para passar, tem o primeiro cinematógrafo brasileiro, cinematógrafo. Imagina se eu tiver que escrever isso numa redação. Aí o cara vai lá, cinema. Poxa, nem é considerado mais abreviação cinema. Hoje já faz parte da língua. Posso diminuir, cine. A gente até brinca que hoje é sala 1, sala 2, senão é tão pequenininho. Porque eu evito essas abreviações, mas se tiver que utilizar, dependendo de novo do meu texto apoio, eu posso usar. Então, por isso que eu disse a palavra evitar. De todos esses pontos aqui, ainda faltou abreviatura. O que é uma abreviatura? Então isso aqui é abreviação, cinematógrafo, cine, cinema, cine. Abreviatura, só jogar aqui embaixo, é quando você pega, por exemplo, a palavra senhor, aí faz isso, SR ponto. Aí, nesse caso, a ideia é não utilizar mesmo, aí não é nem evitar, a não ser que tenha no texto, como eu disse, mas a ideia é nem utilizar, porque redação vem do latim, redação significa escrita. Você vai lá e escreve a palavra senhor, porque isso aqui é bom
não utilizar. São pequenas coisinhas que eu estou mostrando a vocês, pequenos pontos, que você vai perdendo 2 décimos aqui, 2 décimos ali. Olha que eu ainda nem li teu texto, eu ainda nem li o seu texto. E você já perdeu ponto de rasura, de margens irregulares, de grafia ilegível, tá vendo? Várias coisas, de gírias que não foram colocadas entre aspas, de repente no cantinho, espaço do parágrafo. Então, olha só, já estamos no 4º ponto. Apresentar grafia legível, evitar rasuras, dar um tracinho sobre o erro, fazer margens regulares, atentar à divisão silábica e evitar esses pontos aqui. Vamos ao último ponto. Estamos apenas começando o nosso aulão, hein, pessoal? Ainda nem entramos na feitura do texto. Vamos ao último ponto. Então, ó, último ponto, ó, não confundir tema com título. Até porque muitas bancas, pessoal, não pedem título. CESP-NB, o CESP-NB não pede título. E aí você vai lá e coloca um título. Chance de tirar 0 é grande, porque o título pode ser uma maneira de você marcar a sua prova. Né? Ah, vou botar um título aqui, Caos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Ah, o avaliador é meu tio, é meu pai que vai participar da banca, ele vai saber que a redação é minha e me dá 10. Então, cuidado, principalmente estamos falando de banca CESP-NB. A banca CESP-NB não exige título. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma prova prontinha, com texto apoio, tópicos a serem seguidos. Ela não exige título. Se não exige título, não é para colocar. Né? Vamos dar uma folhinha em branco aqui, para mostrar isso a vocês. Então, veja bem, se a minha folha pautada é esta aqui, ó, esta aqui, vamos dizer, né? A banca CESP-NB, ela vem assim, certinho, ó, ela deixa o número de fora, certinho aqui, ó. Assim é a folha pautada da banca CESP-NB. Daqui a pouco eu vou mostrar uma folha bonitinha, organizada para vocês, um pedaço original da banca CESP-NB. E aí, olha só, na hora de escrever, não tem espaço para o título, né? Tem algumas bancas que fazem isso aqui, ó, deixa uma linhazinha aqui. Há pouco tempo, a banca AOCP, que é uma banca que presta concurso também para todo o país, ajuda a elaborar esses concursos, fez o próprio TRT do Rio de Janeiro e tinha esse espacinho aqui no meio. Pô, e tá na cara que isso aqui é para colocar título. Só que o CESP-NB não, já começo da linha 1. Então, se eu tiver que usar aquele famoso elemento de coesão que a galera me conhece, ó, eu dou um espacinho do parágrafo e já começo a escrever aqui, ó, notório, ó, que a violência, ó, tracinho, vem aqui no cantinho, violência no Brasil, ó, aumentou, ó, ficou um espacinho aqui, é meu rascunho. Se é meu rascunho, na hora de passar limpo, eu vou ter que tentar, de repente, chegar um pouquinho para cá, ó. Aumentou, ó, já não cometi erro de translineação, disparo de margem, aumentou muito, ó, aumentou muito nos últimos, tá aqui, ó, anos. Ponto. Ó, mantive margem certinha, elemento de coesão, já comecei a escrever da linha 1, não coloquei título, tudo bem? E Lincoln, você colocou aí não confundir tema com título. O que é tema? A banca dá um texto apoio a você e coloca o tema embaixo, com letras, inclusive, às vezes, garrafais. Então, de repente, o tema que a banca coloca aqui para mim, este é o tema. Ó, vou até apagar aqui essa linha 5. Este aqui foi um tema que caiu para o TRT há alguns anos do Rio de Janeiro. Ó. Drogas ilícitas na sociedade contemporânea. Tá muito clarinho aí? Não, tá bom. Ó, drogas ilícitas na sociedade contemporânea. Isso é o assunto. Em cima deste assunto haverá um texto apoio com alguns tópicos e aí sim eu vou começar a elaborar minha redação aqui da primeira linha. É notório que as drogas na sociedade contemporânea, né, entenderam? Você começa já a escrever da primeira linha, de repente até usando a temática para abrir seu texto.
Então, de novo, Banca Sesc UNB não cobra título. Esquece o que os outros professores falaram. Eu não posso titubear. Pessoal, o meu trabalho aqui é muito sério. Eu vou mudar a vida de vocês. A redação é eliminatória e classificatória. Você vai escrever um texto com rapidez. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que o primeiro parágrafo a gente perde alguns minutos para escrever o primeiro parágrafo de uma redação. É uma estrutura pré-organizada. Tópico frasal e apresentação dos argumentos. A dificuldade é no desenvolvimento. Então, se eu começo a cometer um monte de erro, rasura, margem irregular, coloco o título, divisão, sei lá. Quando o cara for ler meu texto, eu já perdi 5 pontos. Então, a ideia é essa, não confundir tema com título. Resumindo, já que estamos falando de Banca Sesc UNB, não coloque título. Comece a escrever da linha 1. Eu vou mostrar a vocês agora aqui rapidinho um texto apoio com a temática da banca do último concurso da Polícia Federal, que a gente vai até trabalhar mais adiante, mas eu vou mostrar a vocês agora, rapidinho aqui. Então, olha só, a gente vai chegar daqui a pouco a essa parte da aula, mas eu só estou adiantando um pouquinho. Isso aqui, ó, foi, né, são as orientações do último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele inicialmente apresenta uma orientação dizendo que a prova vale 20 pontos. 1 ponto será atribuído ao quesito apresentação estrutural, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo. Então, 1 ponto já é isso. Os outros 19, totalmente dividido em sua estrutura. Então, tem aqui um texto apoio, nas regiões brasileiras de fronteira, o crime de contrabando, tipificado, foi o último concurso da rodoviária. Considerando o fragmento caráter ultimamente motivador, redige um texto dissertativo que atenda necessariamente os seguintes, né, ao que se segue a pedir. Então ele faz algumas afirmações, defina crime de contrabando, indique em linhas gerais as circunstâncias, comente acerca das mercadorias e carga contrabandeada. Então o assunto aqui é óbvio que é o contrabando, apesar da banca não ter explicitado, no caso aqui, um tema em negrito, como muitas vezes faz. Então ela dá um texto apoio e alguns pontos a serem abordados. Em nenhum momento foi pedido o título. Aí o aluno vai lá e coloca um título. Aí fala, pô, mas o cara me deu 0, ou tirou 1 ponto. Já sabe, o Sesc, não importa se é PRF, CPF, MPU ou INSS, não coloque título, ok? Vamos voltar aqui aos pontos. Então, ó, com esse último elemento aqui, não confundir tema com título, eu encerro alguns bizus. Agora a gente vai falar de coesão e coerência. Frisando mais uma vez, porque por mais que a gente na sala de aula mata em cima, o aluno acaba esquecendo quando me entrega a redação, que é grafia legível de preferência cursiva. Então compre seu caderno de caligrafia. Ó, evitar rasuras. Quando rasurado é apenas um traço sobre o erro. Ó, não vai colocar digo não, pelo amor de Deus, hein? Tracinho sobre o erro e escreva corretamente ao lado. Fazer margem regular é tentar a divisão silábica. Escrever até o cantinho, voltar no cantinho, separar com hífen dentro da linha certinho. Evitar gírias, estrangeirismos, frases prontas, clichês, abreviações, abreviaturas. Mas, se a temática assim o abordar, principalmente algo ligado à internet, o estrangeirismo será tolerado. Coloque entre aspas, beleza? E, por último, não confundir tema com título. O tema é o assunto que a banca vai dar. E o título, você que cria. Sesc UNB não pede título. Você já começa escrevendo da linha número 1. E agora nós vamos trabalhar os conectores. Já começa a mostrar para vocês agora a montagem, aquilo que vocês estão esperando. A montagem do primeiro parágrafo. Então, chegamos ao tão momento esperado, que é a utilização dos elementos de coesão para a abertura do texto, a famosa introdução. Eu mostro aqui no quadrinho alguns termos de coesão para você abrir a primeira frase, que é o famoso tópico frasal, e alguns termos de coesão para abrir a segunda frase, que é onde eu apresento os argumentos. Então a gente pede para iniciar a redação usando um dos termos de coesão a seguir. É notório que, é indiscutível que, você vai escolher esse termo de coesão e vai abrir a sua primeira frase. Ah, Lincoln, se todo mundo abrir com esse termo de coesão, você é um grãozinho de areia na praia de Copacabana. Em 100 mil candidatos, eles corrigem 300 redações, 1000 redações. Então, e outra coisa, preocupe-se com o seu texto, esqueça o texto dos outros. Use sim. Eu vou provar a vocês com redação, até redações de alunos que chegaram quase que a nota máxima. Eu tenho uma redação da PRF aqui do último concurso, né? Tanto a galera do MPU, INSS, vai ver que ele chegou
quase que a pontuação máxima, utilizando sim os termos de coesão. Isso mostra para o avaliador que você já teve aula de técnicas de redação. Você não é um qualquer, você escreve seu texto de forma organizada. Então eu brinco que qualquer um com naturalidade pode abrir seu texto com é notório que, é indiscutível que, é consenso que, fazendo um ponto de vista, uma afirmação inicial, que é o famoso tópico frasal. Ó, verbalmente eu posso dizer, é notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. Ó, usei o é notório e usei o principalmente, tá vendo? É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. Agora, é óbvio que nessa correlação eu posso mudar. É consenso que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, tá vendo? Então você vai escolher um termo de coesão para abrir essa primeira frase. A partir do momento que você abriu essa primeira frase, você vai usar o termo de coesão para a segunda frase, dentre tantos motivos relevantes, destaco, e vai apresentar 2 ou 3 argumentos para serem comprovados, né, justificados, exemplificados, onde? No desenvolvimento, no segundo e terceiro parágrafo. Então, eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês, tanto na teoria quanto na prática, o uso adequado do termo de coesão para abrir essa primeira frase, que a gente vai ter o nome técnico de tópico frasal, e o termo de coesão para abrir a segunda frase, que a gente vai ter o nome técnico de apresentação dos argumentos. Tudo isso onde? No primeiro parágrafo. A gente chama isso de amarrar as frases e parágrafos. E aí, é óbvio que eu vou mudar o assunto, mas posso utilizar o mesmo termo de coesão. Mas, Lincoln, e se não for notório? Os assuntos são notórios. Você que tem que ter cuidado para não dizer aquilo que não é notório como uma coisa notória. Notório quer dizer claro. Então, por exemplo, se eu falar assim, é notório que a violência aumentou muito no Rio de Janeiro nos últimos anos. Principalmente, ó, esse elemento dá um algo a mais. Principalmente porque existem mais marginais fardados do que não fardados. Não dá. Eu não vou falar isso, não tenho como comprovar. Ah, mas eu acho, não é você que acha, é uma opinião geral. Não há como comprovar que tem mais marginais policiais do que não policiais. Isso é um erro grosseiro. Agora, se eu disser, é notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. Legal, isso tem como comprovar que houve um aumento da violência, principalmente nos grandes centros urbanos. Não diga na introdução, para o famoso tópico frasal, aquilo que você não poderá comprovar na segunda frase, principalmente no desenvolvimento. Então, o legal não é só olhar e ver os termos de coesão, é ensinar o aluno como utilizá-lo de forma corretamente. E aí eu peguei um modelo prático aqui para mostrar a vocês, ó, vem comigo, ó, um modelo prático para mostrar a vocês de como usar corretamente esses termos de coesão. Então, como base, eu poderia dizer aqui, ó, como base, eu poderia dizer que essa primeira frase aqui, a gente tem um nome técnico de quê? Tópico frasal. O que é esse tópico frasal? A famosa primeira frase. E o que é isso? Um ponto de vista, uma afirmação. Ponto de vista. Né? A famosa afirmação inicial. Então a banca, ela vai apresentar para você um texto apoio, às vezes 2, 3 textos apoio e um tema, né? Sei lá, drogas ilícitas na sociedade contemporânea. Esse é o tema. E aí ela ainda vai dar alguns assuntozinhos que eu vou mostrar a vocês. Estamos falando de banca SESC-UNB. E pede para você utilizar necessariamente. Ela pode fazer perguntas ou afirmações. Então vamos dizer que o tema seja drogas ilícitas, sociedade contemporânea. Então eu utilizaria, de repente, esta ideia para montar a primeira frase. Até aqui. Até aqui. Né? Então o assunto é drogas e sociedade contemporânea. Solta essa primeira frase, não se preocupa se tiver erro, é teu rascunho, você tem que fazer a redação com rascunho. Então o assunto é drogas e sociedade contemporânea, vamos dizer que eu escrevo isso aqui. É notório que o tráfico de drogas cresce a nível alarmante
no mundo. Eu poderia parar aqui, mas eu preciso... A introdução, ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas. Ó, mais ou menos 5 linhas. Essa é uma ideia básica apresentada para eu poder ter uma redação de 30 linhas. Eu vou ter que ter uma numeração adequada para cada parágrafo. Então, mais ou menos 5 linhas, eu vou escrever um pouquinho mais. É notório que o tráfico de droga cresce a níveis alarmantes no mundo. Ó, vírgula. Aí eu uso aquela, lembra aquela expressão? Principalmente. Ó, principalmente na América Latina. Posso parar aqui. Se eu quisesse aumentar um pouquinho, trazendo terror na sociedade contemporânea, trazendo medo na sociedade contemporânea. E aí eu tenho essa primeira frase que eu chamo de quê? De tópico frasal, que é a afirmação inicial. É notório que o tráfico de droga cresce a níveis alarmantes no mundo. Ó, a nível, vamos melhorar um pouquinho, é meu rascunho. Eu posso errar no rascunho, então eu vou dar uma melhorada. Cresce a níveis, níveis alarmantes, níveis alarmantes. Dou uma melhoradinha aqui, alarmantes no mundo. Vírgula, principalmente na América Latina, trazendo terror e medo à sociedade contemporânea. Se eu quisesse aumentar um pouquinho aqui, depois de eu afirmar, de eu ter um ponto de vista que o tráfico de drogas está crescendo a níveis alarmantes no mundo e frisar que é principalmente na América Latina, eu vou ter que comprovar o fato. De que forma se comprova um fato? Apresentando os argumentos. E aí eu tenho um elemento de coesão, como eu mostrei a vocês, dentre tantos motivos relevantes, destacam-se. Aí eu vou lá e apresento 2 argumentos que serão discutidos, comprovados onde? No desenvolvimento. E aí nessa relação de apresentar 2 argumentos, eu posso dizer, né, que, vamos dizer aqui, dentre tantos fatores relevantes, destacam-se. A opção pelo trabalho ilícito em detrimento do labor, para não colocar trabalho de novo, lícito. Esse é o primeiro argumento, é o que eu vou escrever no segundo. O assunto que eu vou escrever no segundo parágrafo da redação seria o porquê que muitos, né, que trabalham para o tráfico de drogas, trabalham entre aspas, têm a opção de escolher esse trabalho ilícito em detrimento do labor lícito. E agora o segundo argumento. E possíveis medidas das autoridades governamentais para o enfrentamento do problema. Ponto. Então, de cara, só para vocês não esquecerem, essa segunda relaçãozinha aqui, né, se aqui eu chamei de tópico frasal, aqui eu vou chamar de quê? A apresentação dos argumentos. O que são os argumentos? São os assuntos. Isso se dará onde? Numa segunda frase. Então, vocês viram aqui que a primeira frase aqui, é essa parte aqui. É notório que o tráfico de droga cresce a níveis alarmantes no mundo, principalmente na América Latina. Vamos dizer que eu quisesse escrever um pouquinho mais, trazendo terror e medo à sociedade contemporânea. Ponto. Agora eu já afirmei que o tráfico cresce, disse que principalmente na América Latina. Agora eu vou apresentar argumentos para comprovar esse fato. Dentre tantos motivos relevantes, destaco a opção pelo trabalho ilícito em detrimento do labor lícito e possíveis medidas e atitudes governamentais para o enfrentamento do problema. Subtende-se que no segundo parágrafo eu vou falar sobre a opção pelo trabalho em detrimento do labor lícito, trabalho ilícito.
E no terceiro parágrafo eu vou falar sobre o quê? Sobre as possíveis medidas das autoridades para o enfrentamento do problema. E aí só ficaria faltando o quê? A conclusão. Então, a estrutura da introdução, ela já dá progressividade de ideias para todo, né, o discorrer do texto. Então, se minha introdução eu apresento 2 argumentos, quantos parágrafos de desenvolvimento eu vou ter? 2. E aí minha redação vai ficar com 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Se lá na introdução eu tenho 3 argumentos, e aí minha redação vai ficar com quantos parágrafos? 5. 1 para a introdução, 1 para cada argumento no desenvolvimento, 3, e 1 para a conclusão. Agora, é fundamental entender que esses elementos de coesão que eu mencionei aqui, eles amarram a ideia, eles fazem o seu texto ficar muito organizado para essa apresentação inicial, que é a introdução. Então, utilize um elemento de coesão para abrir o texto, pode abrir com é notório o quê, com é consenso o quê, faça uma afirmação, né? Tipo, ó, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Ponto. Já tem minha afirmação. Dentre tantos motivos relevantes, destaco-se. Aí eu vou lá, ó, a exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, como ouro, ferro, além da exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, eu já fico pensando, o que mais? A poluição do ar e das águas. Então, ó, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Ponto. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se a exploração indiscriminada pelos recursos naturais do planeta e a poluição do ar e das águas. Está aí minha estrutura. Eu quero colocar 3 argumentos. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Dentre tantos motivos relevantes, destacos a exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, a poluição do ar e das águas e a devastação das florestas. Ó, quantos argumentos eu tenho agora? Exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta, poluição do ar e das águas e devastação das florestas. 3 argumentos. Aí minha redação vai ficar quantos parágrafos? 5. 1 para a introdução, 1 para cada argumento no desenvolvimento e 1 para a conclusão. A estrutura pré-moldada mostra que você já teve aula de técnica de redação, seu texto está organizado. Mas, Lincoln, como é que eu faço isso com aquele estudo de caso? Vamos ver daqui a pouco. A banca já te ajuda, ela já te dá os argumentos com as afirmações e perguntas. Mas, inicialmente, eu quero que o aluno, o candidato de concurso público, entenda que a introdução ela tem um caráter, né, pré-estabelecido de apresentação sobre a temática que será abordada, que virá onde? No famoso tópico frasal, ó, numerando aqui, ó, isso aqui é a linha 1, ó, linha 2, ó, linha 3, tá aqui, ó, linha 4, linha 5, tá vendo? Linha 6, linha 7. Porque aqui o número é menorzinho. Normalmente ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas. Mais ou menos 5, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7, pode ter 4, não pode ter 2. Então ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas, com a apresentação do tópico frasal e dos argumentos. Observação importante que eu coloco aqui embaixo. Você que está assistindo minha aula pela primeira vez, né? Ainda há pouco eu falei sobre isso aqui. O título só deve ser utilizado se o mesmo for exigido pela banca examinadora. Então é óbvio que você já começa a redação da linha 1. Não coloque título. Banca 7UNB, a famosa Sebrae, vai fazer prova para o MPU, né? PRF, INSS, a própria PF, não exige título. Então você pega o elemento de coesão e já começa a afirmação inicial. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês agora, sobre um assunto muito atual, que é a internet. Hoje, né, a era digital, ela tem chance de cair em todos os concursos públicos, né? Vou fazer a própria PRF, a importância, né, vamos dizer assim, da internet na relação do próprio trabalho relacionado à Polícia Rodoviária Federal, dados, apresentação de dados, carros, entre outras coisas que são roubados. PF também, MPU, Ministério Público hoje, trabalha com a internet, e INSS, os dados, né, dos contribuintes. Então, veja bem, o assunto internet é muito comum. Então, mudando um pouquinho desse assunto aqui do tráfico de drogas, eu vou mostrar uma outra forma, mas na mesma estrutura, com é notório que contém tantos fatores, melhorando um outro assunto de como abrir o primeiro parágrafo. Vem comigo aqui. Então, agora, ó, voltando aqui, a estrutura, lembra? A estrutura inicial, com é notório que dentre tantos fatores destacos.
Eu vou pegar um outro assunto agora para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Já vou usar do meu recurso tecnológico. Olha comigo, ó. Falando sobre a internet. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. É notório que a internet proporciona diversas ferramentas. Ó. Fazendo de conta que eu já estou usando o meu recurso tecnológico, ó. Para explorar o mundo social. Principalmente... Aqui, tá vendo? Eu uso aqui o elemento de coesão para abrir o texto. É notório que a internet proporciona diversas ferramentas para explorar o mundo social, principalmente entre aqueles que mais utilizam recursos tecnológicos. Como é o nome desta primeira frase? É o famoso tópico frasal, que é, lógico, uma afirmação inicial, o famoso ponto de vista. Então, qual é o meu ponto de vista a ser apresentado aqui sobre a internet? Vamos lembrar que gira em torno de mais ou menos 5 linhas a introdução. Então, tá aqui, ó. Vou pegar até a canetinha preta aqui para mostrar a vocês, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Aqui, minha introdução, vindo até a linha 5. Então, eu diria que nessa afirmação inicial, estou dizendo que a internet tem que ter coerência, tem que ser notório, que ela proporciona diversas ferramentas para explorar o mundo social. Não tem hoje Facebook, e-mail, WhatsApp, blogs, né? Várias ferramentas, Instagram, principalmente entre aqueles que mais utilizam recursos tecnológicos. Depois de eu afirmar que a internet proporciona essas ferramentas, eu vou ter que comprovar o fato. E aí eu uso o elemento de coesão para amarrar a primeira frase à segunda frase. Essa segunda frase é o que eu vou começar a escrever daqui, ó. Dentre tantos motivos relevantes de destaque. É a famosa segunda frase. E o que é essa segunda frase? Apresentação, dos argumentos. Então, o que são esses argumentos? Os assuntos. Os assuntos serão discutidos no desenvolvimento. Aqui eu apenas apresento. Então, dentre tantos motivos relevantes, destaque. Se eu disse que a internet proporciona diversas ferramentas, vou ter que comprovar. Vamos ver os argumentos que a gente utilizou aqui, ó. A facilidade para a comunicação social. Olha o primeiro argumento aqui apresentado. Facilidade para a comunicação social. O que pode trazer facilidade? A internet, próprio e-mail, Facebook, WhatsApp, blog. Eu já vou ter que comprovar isso, não na introdução, já no segundo parágrafo, que é o famoso desenvolvimento. E vamos ver o outro argumento. Como também uma possível ameaça no que tange às relações humanas. Então a internet não traz só coisas boas, também traz coisas ruins. Vazamento de dados íntimos seu na internet, senhas bancárias, os famosos fake news, momento aí que a gente está vivendo de eleições. Nossa, como está aparecendo isso aí direto. Então, eu já tenho uma estrutura pré-estabelecida maravilhosa. Quem lê meu texto, ele se torna de forma organizada. Eu afirmei que a internet proporciona diversas ferramentas para explorar o mundo social, principalmente entre aqueles que mais utilizam recursos tecnológicos, e comprovei que pode trazer, essas ferramentas podem trazer coisas boas, facilidade para a comunicação social, é o assunto que eu vou escrever no segundo parágrafo, e também pode trazer coisas ruins, uma possível ameaça no que tange às relações humanas. É o assunto que eu vou escrever no terceiro parágrafo. Agora, essa estrutura, ela ficou pré-estabelecida com os elementos de coesão, que a gente viu ainda há pouco, com o mesmo elemento de coesão notório que, e dentre tantos motivos relevantes destaques. Poderia trocar. É indiscutível que a internet proporciona diversas ferramentas para explorar o mundo social. Poderia trocar ou não poderia? O que eu falo muito na aula presencial, você só vai entregar uma redação no dia da prova. Então, quantos elementos de coesão você vai usar para abrir seu texto? Daqui para lá, sempre que vocês treinarem introdução, o texto todo, vocês vão abrir o texto com um único elemento de coesão. Não importa o assunto, eu vou abrir meu texto com a notório quê? Porque o assunto será da atualidade, será claro, será notório. Então não importa se é meio ambiente. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelo capitalismo. Não importa se é violência. É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Não importa se é internet. É notório que a internet proporciona diversas ferramentas para explorar o mundo social, principalmente entre aqueles que mais utilizam recursos tecnológicos. Depois de eu dizer que a internet proporciona essas ferramentas, eu tenho que comprovar o fato. Isso vem no segundo parágrafo. Aqui é apenas a apresentação. Então está aqui muito claro, ó.
a apresentação dos argumentos. Aí eu vou lá e apresento quais são os argumentos. O primeiro é a facilidade para a comunicação social e o segundo, uma possível ameaça no que tange às relações humanas. Subentende-se que no segundo parágrafo eu vou falar sobre esse argumento e no terceiro sobre esse. Então, estão vendo a importância da utilização de termos de coesão? Aí tem professor que manda o aluno começar a redação com artigo, não amarra a primeira frase à segunda, fica com um texto amontoado de ideias confusas. Então, com tal do é notório que e o dentre tantos fatores, você monta uma estrutura, você já está na linha 5, linha 6 e não perdeu ponto nenhum. Redação, nunca a prova você entrega para o avaliador, você está com 10, 20. RF, por exemplo, vale 20, o MPU, um exemplo, vale 10. Você entregou, você está com 10. Você, estou na linha 6, não perdi ponto nenhum. Agora, é óbvio, cuidado com o acento do é notório. Você nota que não há vírgula aqui. Isso aqui é um sujeito oracional, isso aqui é uma oração substantiva, então não tem vírgula. Aqui, ó, já é uma vírgula obrigatória. Esses dois pontos são até facultativos, mas é legal utilizar. Então eu pego esses dois elementos de coesão e monto a minha afirmação e a apresentação dos argumentos. Viram como é fácil abrir um texto? Só que isso aí é apenas a introdução. É um bizu, uma dica no aulão, né? É óbvio que eu vou ter que continuar a minha redação. Lincoln, como você usou é notório que eu tenho um elemento de coesão para abrir o segundo parágrafo? Tem. Aqui, ó. Sabe-se que... E aí, ó, no contexto aqui, eu vou falar sobre qual argumento? A facilidade da comunicação social. Aí eu vou fazer novamente uma afirmação, sabe-se que existem vários termos relacionados à internet que trazem facilidade para a comunicação social. Aí eu vou ter que comprovar, ó, como, por exemplo, 2 pontos, Facebook, e-mail, WhatsApp, blog. Então, isto já é uma outra história, já é o que eu desenvolvimento, que eu vou falar no segundo parágrafo sobre esse assunto. Lincoln, e tem elemento de coesão para começar o terceiro parágrafo sobre esse assunto da ameaça? Tem, aí eu vou lá, ó. Além disso, vírgula, aí eu já vou falar do quê? Da possível ameaça no que tange às relações humanas. Então, além da facilidade para a comunicação social, por isso, além disso, ele amarra o segundo parágrafo ao terceiro. É além do que eu escrevi no segundo. Então, eu já teria de início aqui elementos de coesão para abrir o meu texto, é notório que, elementos de coesão para abrir o segundo parágrafo, sabe-se que, e elemento de coesão para abrir o terceiro, além disso. Lincoln, teria um elemento de coesão para a conclusão também? Ó, teria aqui, ó. Vou abrir meu último parágrafo dessa forma. Toda essa estrutura pré-moldada, ela fica organizada com os termos de coesão. Como eu disse, não se chega a escrever um bom texto sem o uso adequado dos termos de coesão. Então, vamos voltar aqui para vocês verem novamente esses termos de coesão da introdução e depois voltar à continuidade, que é a relação do desenvolvimento, né, para eu poder apresentar um texto na íntegra e mostrar que o aluno foi perfeito a utilizar todos esses termos. Então, vamos adiante aqui. Então, ó, só para recapitular aqui, ó, viu? A gente usou o tal do é notório que para abrir o texto, lembra? A gente brinca o tal do é notório que é elemento de coesão, mas poderia ter aberto o meu texto com é consenso o quê? Poderia ter aberto o meu texto com é discutível o quê? Usamos o principalmente para dar um algo a mais na introdução, lembra? É notório que a violência aumentou muito no Rio de Janeiro nos últimos anos, viu? Principalmente nos grandes centros urbanos. A gente usou isso aqui. Depois de apresentar a tal da primeira frase, que é o famoso tópico frasal, a gente usou um elemento de coesão para abrir a segunda frase. Vamos lembrar, ainda estamos na introdução, não mudamos de parágrafo. Dentre tantos relevantes destaques. Poluição do ar e das águas e desmatamento. Facilidade para a comunicação social e os problemas no que tange às relações humanas. Então, aqui é fundamental esse elemento de coesão para eu poder apresentar os argumentos. Então, com essa estrutura pré-estabelecida, mostrando a vocês com é notório que e o dentre tantos fatores destacos, eu monto a minha introdução. Posso até usar o principalmente para dar ênfase a algo que eu afirmei aqui, como vocês viram aqui, ó. Então, vou mostrar novamente a vocês, aqui, ó, mostrar novamente a estrutura como ficou. Então, uma estrutura pré-estabelecida. Isso eu aprendi com um professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, uma estrutura pré-estabelecida. Ele tem um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, Otto Moacir Garcia.
Qualquer um pode escrever um bom texto, lógico que tem um mínimo de conhecimento e desde que tenha as ferramentas adequadas. Eu já estou dando a vocês as ferramentas para abrir a introdução, elemento de coesão para abrir o famoso tópico frasal e a apresentação dos argumentos. Aí vou lá, faço a afirmação inicial, notório que a internet proporciona diversas ferramentas para explorar o mundo social, né, principalmente entre aqueles que mais utilizam recursos tecnológicos. Depois da então discutir relevante, destaco, vou lá e apresento o primeiro argumento, facilidade para a comunicação social, e vou lá e apresento o segundo argumento, como também, aqui é um elemento de coesão, como também da ideia de soma. Além disso, eu tenho isso, uma possível ameaça. Então, no segundo parágrafo, eu vou falar sobre a facilidade, e no terceiro, sobre a ameaça. E aí vou para o desenvolvimento. Como eu mostrei a vocês, eu tenho termos de coesão. Vamos ver esses termos de coesão para o desenvolvimento? Está aqui, ó. Então, eu vou abrir o meu segundo parágrafo, aqui, ó. Vou abrir o meu segundo parágrafo com sabe-se que. E aí vou lá, retomo o argumento, o primeiro argumento escolhido na introdução, dou exemplos, dados e fecho. Se eu vou fechar, eu posso usar um elemento de coesão para a última frase do segundo parágrafo. Então, abro o segundo parágrafo, fazendo uma afirmação, por exemplo, sobre as facilidades que a internet proporciona, né, para a comunicação social, como e-mail, blog, Facebook, WhatsApp. Logo, espera-se que essa utilização cresça e a gente possa usufruir de forma positiva em relação a esse crescimento tecnológico. Então, eu estou dando ideia, isso é rascunho, eu estou esboçando ideias na cabeça, que isso vai com o treinamento. Mas eu sei que eu vou abrir meu segundo parágrafo com sabe-se que. Aí vou para o terceiro parágrafo, vou falar das ameaças no que tange relações humanas. Posso começar com o meu terceiro parágrafo com além disso. Agora, vamos fazer de conta que no segundo parágrafo eu estou falando sobre a favor do aborto e no terceiro parágrafo eu vou falar sobre contra o aborto. Aí, em vez de eu abrir com além disso, eu abro o terceiro parágrafo para o outro lado. Então, a gente tem elementos de coesão, não podemos esquecer que, para abrir cada parágrafo, isso vem numa estrutura de um curso de redação completo, né? Mas aqui é um aulão, estou dando um bizu a vocês que é fundamental usar termos de coesão para abrir a introdução, para abrir o segundo parágrafo, para abrir o terceiro, que é o desenvolvimento, para abrir a conclusão. Aqui, para abrir a conclusão. Não se chega a escrever um bom texto sem o uso adequado dos termos de coesão. Então, você nota um amontoado de ideias confusas na redação da maioria dos alunos e a abertura de cada parágrafo com artigo. O artigo não amarra nada, o artigo define. Aí são, como dizia um amigo meu, são textos soltos. Primeiro parágrafo é um texto, segundo parágrafo é outro texto. Terceiro. Então, quando eu digo, além disso, além do que eu escrevi no segundo, e ainda, a ideia de soma, não podemos esquecer que, quer dizer que eu falei algo, eu escrevi sobre algo no texto e quero colocar um algo a mais. Não podemos esquecer que, se eu quiser frisar a importância, é importante mencionar que, quer dizer, isso dá coesão e a famosa coerência, o sentido adequado. Então, esses termos de coesão, digo para vocês, são fundamentais. Antes da gente entrar na famosa estrutura redacional, eu peguei a redação de um aluno, no último concurso da banca SESC UNB para a Polícia Rodoviária Federal, valia 20, esse aluno tirou 19,93, o assunto era contrabando. O famoso estudo de caso, que muitos candidatos ficam, meu Deus, Lincoln, se for no MPU estudo de caso, se for na PRF, como é que eu faço? É a mesma estrutura. Tópico frasal, apresentação dos argumentos. E eu vou mostrar e provar a vocês isso. Mas, antes de chegar a esta redação, eu vou mostrar uma coisinha a vocês aqui. Olha aqui. Vamos dizer que a minha dissertação, eu tenho que usar uns termos de coesão para uma estrutura pré-estabelecida. Aí eu vou lá, eu abro o primeiro parágrafo com termo de coesão, é notório que faço uma afirmação inicial e apresento os meus argumentos. Isto no primeiro parágrafo, é isso? Aí vou lá para o segundo parágrafo, abro o segundo parágrafo com sabe-se que, faço uma afirmação inicial em cima do argumento escolhido, apresento exemplos, dados, justificativas e fecho o segundo. Tem fechamento, o segundo parágrafo. Vou para o terceiro parágrafo. Abro o terceiro parágrafo com além disso. Lógico, se for ideia de acréscimo,
Posso abrir o terceiro parágrafo também por outro lado. Se a ideia for de oposição, e vou para o último parágrafo, que é o quarto parágrafo, e abro o quarto parágrafo com como se vê. Lincoln, então eu já teria aqui elementos de coesão para abertura de cada parágrafo, elementos pré-estabelecidos? Sim, é óbvio que você pode trocar, Lincoln, eu não quero usar o como se vê. Vou lá, uso lá, dessa forma. Dessa forma. Então, é notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Dentre tantos fatores relevantes, destaco a corrupção nas polícias em diversos níveis e o crescimento do tráfico de drogas. Fiz minha introdução em 30 segundos. É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Principalmente nos grandes centros urbanos. Dentre tantos fatores relevantes, destaco corrupção nas polícias em diversos níveis e o crescimento do tráfico de drogas. Sobre o que eu vou falar no segundo parágrafo? Corrupção nas polícias em diversos níveis. Sabe-se que as polícias encontram-se corrompidas por causa disso, daquilo e fecho. Vou para o terceiro parágrafo. Além disso, o crescimento do tráfico de drogas em toda a América Latina também fez com que a violência aumentasse, principalmente nos grandes centros urbanos. Aí dou exemplos, dados e fecho. E venho para a conclusão. Dessa forma, a conclusão é o quê? Uma retomada da primeira frase, um comentário enriquecedor, a proposta de solução. Então, eu tenho que dar uma solução para o problema apresentado no texto. Dessa forma, vê-se claramente que as autoridades, né, podem fazer algo para diminuir a violência em todo o país. Aí você vai ver isso com um treinamento. O texto apoio vai te dar ideias para toda essa elaboração textual da dissertação. E de nada adianta eu mostrar esses termos de coesão se eu não mostrar isso na prática. Esse é um aulão direcionado só para dar um bizu, mostrar a vocês que dá certo, que podemos escrever um texto em 40 minutos. Né? Que a banca Session que é uma banca rígida, ela já te dá uma estrutura pré-estabelecida. Vamos ver isso com a última prova da PRF, né? Com a redação do aluno, que chegou quase à nota máxima, e com a utilização dos termos de coesão. Tá? Vamos adiante aqui. Então, olha só, como eu falei para vocês, esta aqui foi a apresentação inicial da última prova, né, feita pela banca Session LB. Lógico que é a banca que vai elaborar o concurso do MPU, vai elaborar o concurso da PF, da PRF, isso já vem acontecendo há muito tempo, inclusive do INSS. E todos esses que eu falei têm uma coisa em comum, redação dissertativa. Não importa se a ideia é estudo de caso. Então, a banca de início ela já diz que vale 20 pontos essa prova, né, a prova que aconteceu 2013 para 2014. Ela diz que 1 ponto será apresentado sobre legibilidade, então lembra da grafia, margem regular, indicação de parágrafo, e dá um texto apoio. Nas regiões brasileiras de fronteira, o crime de contrabando, tipificado pelo artigo 334 do Código Penal, então ela fala sobre isso, entorpecente, importuna atividade de poderes públicos, né? Prevenção e fiscalização, ela já te dá a ideia do que escrever sobre o crime de contrabando. Mas ainda ela frisa que você tem que usar alguns assuntos específicos. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, então não é para ficar copiando frases aqui, eu posso tirar ideias daqui. Redige um texto dissertativo que atenda necessariamente o que se pede a seguir. E aí o primeiro tópico é: defina crime de contrabando e indique em linhas gerais circunstâncias que integram esse tipo de penal. Isso aqui eu posso usar como primeiro argumento. Comente acerca das principais mercadorias. Pô, se eu estou definindo o crime de contrabando, eu posso amarrar essa ideia a essa. Explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando. O que acontece para a economia nacional? Então, a perda, empresas, impostos, isso tudo eu vou pensar para montar o meu desenvolvimento. E, por último, sugira medidas e ações. Poxa, sugira medidas e ações efetivas, pô, eu posso usar isso aí, de repente, na conclusão. O que é a conclusão? A proposta de solução. Ou até no fechamento de cada prazo de desenvolvimento. E pior, a banca hoje, ela vai pontuando cada afirmação dessa. Só aqui vale 4, sobre definir crime de contrabando, indicar as circunstâncias, comentar as principais mercadorias vale 3,
E sobre essa relação de carga da economia nacional, 6 pontos. Ainda, né, a solução que ela pede que você sugira ações efetivas das forças públicas, combate de contrabando, valendo 6 pontos. Então ela dá, inclusive, a pontuação para cada assunto desse. E aí o que eu fiz? Peguei a redação de um aluno que teve aula no curso presencial comigo e que chegou quase à nota máxima e trouxe para mostrar a vocês nesse aulão. Vamos ver a redação deste aluno seguindo tudo aquilo que eu falei. Vou mostrar os elementos de coesão, a exploração com exemplos, dados, falando sobre cada assunto pré-estabelecido aqui pela banca organizadora CESP-UNB. Vamos então ver a redação desse aluno na íntegra. Então tá aqui, pessoal, olha só. Vamos ver, tudo o que eu falei nesse aulão até agora foi utilizado à risca pelo aluno. Olha que bacana. Ó, ele abriu o texto, tá aqui, ó, prova, vocês estão vendo, Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, ele abriu o texto com é notório que ó, o assunto está pré-estabelecido no tópico frasal. Se vocês olharem na página anterior, que vocês viram lá o texto apoio com os itens a serem seguidos, ó, ele botou, ele colocou assim, ó, é notório que o crime de contrabando deve ser combatido em nosso país. Ponto. É um ponto de vista, é uma afirmação, deve ou não deve? Ó, essa prática ilegal traz diversos prejuízos ao Brasil. Dentre eles, em vez de usar dentre tantos fatores relevantes de status, ele botou dentre eles, 2 pontos. Dentre eles é o elemento de coesão para apresentar os argumentos. Primeiro argumento, a entrada de mercadorias proibidas e a diversidade de produtos contrabandeados. Pô, isso dá assunto pra caramba pro segundo parágrafo. E podemos falar de televisão, de celulares, de cigarro, quantas mercadorias contrabandeadas aí, essa diversidade de produtos, além dos diversos problemas para a economia nacional. Então, os impostos que não são cobrados. E para a saúde pública, produtos estragados, produtos sem procedência. As autoridades devem dar maior atenção às fronteiras. Tudo isso relacionado ao que a banca apresentou lá naquela sugestão inicial dentro da programação. Áreas mais protegidas, desprotegidas, e por isso facilita o cometimento do contrabando. Então isso aqui é a famosa o quê? Introdução. Que é o quê, galera? O primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Agora, olha que bacana. Depois de apresentar os argumentos, o famoso tópico frasal, ele vai comprovar o fato. E aí o primeiro argumento dele, utilizado aqui, ele fala sobre o quê? Ó, vamos voltar aqui, pessoal, perdão. Ó, o primeiro argumento dele, ele fala sobre o quê? A entrada de mercadorias proibidas, tá vendo? Crime de contrabando. Aí ele começa o segundo parágrafo, ou não começa com o elemento de coesão que eu falei, olha que bacana. Sabe-se que. Aí ele faz uma afirmação em cima do assunto abordado lá na introdução, apresentado, melhor dizendo, na introdução. Sabe-se que o crime de contrabando previsto em Código Penal ocorre com o ingresso de mercadoria proibida. Então ele vai mostrar isso de acordo com o Código Penal que a banca pediu lá, lembra disso? Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver. E aí dá exemplos. É importante ressaltar que, ó outro elemento de coesão aqui. Também irá existir o delito quando o agente não conseguir ultrapassar as fronteiras, tá vendo? Do território nacional, objetos proibidos, nesse caso estará tipificando crime de contrabando, modalidade tentada. Então ele vai comprovando o fato no segundo parágrafo, de acordo com o argumento apresentado, o primeiro argumento apresentado. Aí vai para o segundo argumento apresentado, que os produtos de venda proibida relacionam mais diretamente ao Brasil. E usa o termo de coesão para abrir. O terceiro, é importante esclarecer que, vou até circular aqui, ó. Então ele amarra os parágrafos com os termos de coesão. Ele abriu a redação com é notório que, abriu o segundo parágrafo com sabe-se que, deu exemplos e dados sobre os assuntos, abriu o terceiro parágrafo com é importante esclarecer que, ó, produtos de venda proibida no Brasil, algumas principais mercadorias contrabandeadas para o território brasileiro são... Aí ele vai dar exemplos para comprovar o fato. Falei disso aqui, ó. Olha os exemplos claros. CDs, aqui, CDs de músicas, remédios. Lembra o problema da saúde pública? Que a banca pediu lá? Anabolizantes, restrição de comercialização, ó, cigarros, bens ilícitos, que tornam cada vez mais barato. E aí, ó,
trazem problema para a economia nacional. Então, fortalece o mercado de contrabando. Então, são exemplos e dados que comprovam a apresentação inicial da introdução. Então, se ele apresentou 3 argumentos na introdução, ele tem que ter quantos para desenvolvimento? 3. Ó, esse aqui é o primeiro para desenvolvimento, esse aqui é o segundo, aqui é a introdução. Vamos ao terceiro para desenvolvimento. Vamos ver aqui. Agora, ó, olha o terceiro para desenvolvimento. E olha como é que ele também começa com o elemento de coesão. Não podemos esquecer que a economia brasileira é prejudicada diretamente com a entrada de produtos ilícitos. Se ele diz que há produtos ilícitos, ele vai dizer quais são os problemas que isso acarreta. Olha aqui, ó, mercadorias derivadas de contrabando, sujeito a não pagamento de nenhum tipo de imposto. Olha o problema aqui, ó, mercadorias ilegais. Ó, então prejudica, na verdade não há arrecadação. Além dos prejuízos econômicos, também existe o risco da saúde pública. Então, em todo momento, ele exemplifica, ele tipifica, ele enumera dados para comprovar os fatos apresentados na introdução. E tudo relacionado ao que a banca assim o exigiu no famoso estudo de caso. Aí o aluno ainda vem perguntar, mas eu posso usar isso aí no estudo de caso? É dissertação, pessoal. Dissertar, apresentar um ponto de vista, uma tese, comprovar isso em para-desenvolvimento e fechar com vamos dizer, um comentário enriquecedor ou algo a mais, com a famosa proposta de solução. A própria banca, naquele último tópico, se vocês forem olhar, ela pede essa proposta de solução. E aí, ó, fecha o parágrafo falando dessa venda restrita que possui substâncias que podem oferecer risco à saúde. E aí vai para o último parágrafo e usa o elemento de coesão que a gente mencionou. Tá vendo? Seguiu tudo o que eu falei. Dessa forma, o combate ao crime de contrabando pode ser realizado com intensificadas operações. Ele está dando solução para o problema apresentado. Aqui, ó, específica nas áreas de fronteira, o aumento efetivo das forças de segurança, principalmente, ó, outro elemento de coesão, tá vendo? Polícia Rodoviária Federal também poderá reduzir essa prática de crime, pois o aumento de policiais irá propiciar a fiscalização. Galera que vai fazer o concurso, lógico que tem que ter aumento de policiais. Está muito restrito. Então, ele seguiu, pessoal, toda a estrutura pré-estabelecida que eu ensinei na minha aula, né, presencial, que vocês podem aprender na aula virtual. E aí vamos ver agora como é que ficou a nota desse candidato. E não vamos esquecer, ó, as margens ficaram certinhas, margens regulares. Vou até apagar aqui para mostrar a vocês na íntegra como ficou a redação dele, antes da gente entrar na avaliação. Olha lá, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Margens regulares. Lembra da translineação? Ele cometeu um errinho aqui, ó. Ele deixou uma vogal isolada. Lembra que a gente não deve deixar a vogal isolada? Ele poderia pegar esse e colocar para cá. Mas não foi apenado. Vocês vão ver isso na planilha de correção. Margens regulares, espaço do parágrafo certinho aqui, ó. 2 dedinhos, ó. Elemento de coesão para abertura de cada parágrafo, bem bacana. Aí vai para o 4º parágrafo. Ó, viu? Olha que bacana no 4º parágrafo. Elemento de coesão para abrir o 4º parágrafo e para fechar dessa forma. Então, ele seguiu tudo que foi pedido e ensinado a ele no curso de redação presencial. E aí agora o que mais legal é a nota. O mais bacana é a nota. Vamos ver a nota do candidato avaliada pela planilha de correção da Banca 7 UNB. Tá aqui, pessoal. Esse é o espelho da prova discursiva, né? Avaliação da prova discursiva do último concurso. Polícia Rodoviária Federal, né? Então é da PRF. Você que vai fazer MPU é a mesma banca, é o mesmo estilo. INSS é a mesma, PF é a mesma coisa. Então a banca, ela, olha aqui, ó, quesitos avaliados. Legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo. Lembra do iniciozinho do nosso aulão? Margens regulares, letra legível. Conhecimento do tema, definição de contrabando, indicação das circunstâncias que entregam o tipo penal, principais mercadorias e cargas. Ele deu exemplo do cigarro, remédio e problemas decorrentes do contrabando, né, para a economia nacional e saúde pública. Ele também deu exemplos lá no texto. Além disso, medidas e ações efetivas, que é a conclusão, é a proposta de solução. O que pode ser feito para evitar ou pelo menos diminuir, né, o contrabando em todo o território nacional?
cada item desse com um valor aqui, ó. Primeiro item 1 ponto, segundo item 4, 3, 6 pontos e 6 pontos. E aí agora, ó, vamos ver como é que ficou a nota do nosso candidato, do nosso aluno na PRF. Olha que coisa bacana. Ele perdeu apenas 1 ponto aqui em morfossintaxe e pontuação. Olha, a redação valia 20 pontos. Lembra? A parte inicial, o valor total da pontuação 20. E olha quanto o nosso aluno tirou, 19,93. Que inclusive hoje é policial rodoviário federal. Concurso aqui, galera, 2013, tá vendo? E só perdeu 1 ponto numa vírgula mal colocada na linha 16. Eu vou até mostrar a vocês. Então, viu, pessoal? Vocês viram que você pode escrever um texto em 40 minutos, desde que tenha as técnicas adequadas. E é óbvio que o ideal aqui é uma palhinha, um aulão bacana, mas já dá um ótimo esclarecimento de como dissertar com rapidez. O ideal é que você faça o curso completo de redação. E eu estou preparando esse curso, o curso está quase pronto, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como seguir, para quem quiser adquirir esse curso de redação, um curso completo, direcionado para a banca SESC-UNB, como a professora Graziela fez com Gabarita CESP. O curso dela é excelente, com mais de 30 aulas de língua portuguesa, curso maravilhoso, completo, como se fosse até um coach ensinando o aluno passo a passo. O nosso curso de redação vai ser assim, em vários blocos, ensinar a fazer a introdução, com outros exemplos de outras provas da banca SESC-UNB, inclusive de MPU, TRT, PRF, PF, né, mostrando o caminho a seguir na introdução, passo a passo, o caminho a seguir no desenvolvimento, com exemplos, continuidade textual, o caminho a seguir na conclusão, a famosa coesão e coerência, a reescritura de fácil, um curso completo que eu estou preparando para vocês, né, e logo vou mostrar como, ainda neste aulão, como vocês vão poder adquirir este curso completo, ok? Agora, é bacana, uma coisa fundamental, tem que haver o treinamento. Não se chega a escrever um bom texto, se não treinarmos bastante, mas principalmente usarmos os termos de coesão para chegarmos a esta nota maravilhosa do nosso aluno aqui, 19,93. Deixa eu só mostrar a vocês onde é que ele perdeu alguns décimos, chegou a 19,93 em 20. Ele teve um erro num quesito. A banca foi até muito rígida para não dar os 20 pontos ao nosso aluno. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar a vocês onde ele perdeu. Linha 19. Foi linha 19? Não, linha 16. Está aqui, ó. Em decorrência disso, vírgula, ocorre... Aqui essa vírgula, em decorrência disso, ocorre o fortalecimento do mercado contrabandista. Então ele perdeu um pontinho nessa vírgulazinha que está aqui. Redação muito bem elaborada. Ah, uma coisa importante, a letra dele era muito ruim, ele mudou em um mês, comprou o caderno de caligrafia, aprendeu que tem que usar os termos de coesão para o início de cada parágrafo, seguiu a risca, foi até a linha 30, não vamos esquecer, no curso de redação completa eu mostro isso para o aluno, porque o número de erros é dividido pelo número de linhas, há uma matemática que a banca SESC-UNB faz aqui, ó. Olha só, vou mostrar a vocês, ela faz, ó, total de linhas escritas, tá vendo? 30, número de erros, 1, então se divide, ó, TL, total de linhas, número de linhas pelo número de erros, então quanto mais você escreve, melhor. Um exemplo claro, um candidato escreve 22 linhas e erra 5 vezes, e o outro escreve 30 linhas e erra 5 vezes. Quem errou mais? O que escreveu menos, 22 errou 5. Então o ideal é chegar próximo ao número de 30 linhas. E aí esse ensinamento vem num curso completo de redação. Espero que vocês tenham gostado do aulão, né? E aí eu vou mostrar a vocês como chegar a elaborar essa dissertação de forma completa para obter a pontuação máxima. Ela vai decidir o concurso de vocês, no caso MPU, PRF, NSS e a própria PF, ok?
Olá, pessoal. Então, aulão VIP de redação. Lógico, eu abordei os principais pontos. Nesse aulão, você já vê que dá para fazer uma redação em 40 minutos. Vocês viram o exemplo daquela redação da PRF, que o cara tirou 19, o nosso aluno, Ronald, ele tirou 19,93, valendo 20. E aí, Lincoln, o que eu faço para ter essa otimização de tempo, escrever com rapidez? Eu quero esse curso completo. E aí eu preparei, pessoal, agora, em agosto de 2018, eu preparei um curso especial, o Redação para Passar Online. É um curso VIP. Vocês viram ainda há pouco as 10 aulas, são aulas completas. Você trabalha, eu vou trabalhar coesão e coerência, introdução com exercícios e gabaritos comentados, aí vamos para o desenvolvimento, exercício com gabaritos comentados, conclusão, exercício com gabaritos comentados, direcionados com temas da atualidade. Então são 10 aulas de redação, passo a passo. É o curso mais completo que eu já gravei de redação aqui para os alunos, não só do Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Quando a gente fala que será direcionado pela banca SESC-UNB, porque a banca SESC-UNB ela tem uma estrutura completa, maravilhosa, e a gente tira como exemplo, mas serve para qualquer concurso, tá? Quem vai fazer redação da banca FCC, Enem, qualquer concurso público, né? Hoje a gente vê que isso dá resultado. Já fiz isso com diversos alunos, milhares de alunos aqui no Brasil. E é óbvio que eu estava esperando, querendo fazer aquele curso completo. E a gente dando aula no presencial não tem muito tempo, né? Eu consegui, pessoal, gravar o Redação para Passar VIP. Como a Graziela Cabral fez com Português VIP, um curso maravilhoso, nós fizemos isso com redação. E aí, ó, o período de matrícula é de hoje até o dia 15, mas eu preparei um preço especial para os 50 primeiros matriculados. Ó, só para você ter uma ideia, esse curso dará direito a 5 redações corrigidas, né, que serão enviadas por e-mail para mim, eu vou corrigir, a gente vai escanear, mandar de volta e ainda vai ter comentário no seu WhatsApp. Então, é um curso direcionado para você passar no concurso público. Redação hoje faz a diferença e você vai aprender a escrever em 40 minutos com esse curso completo, Redação para Passar VIP. No próximo slide, vocês vão ver o preço que eu preparei para vocês. Maravilhoso, não tem como ficar de fora. Você vai poder pagar em 10 vezes pelo PagSeguro e é a promoção para os 50 primeiros, hein? E aí você vai lá, quero fazer minha inscrição no link que tem embaixo, agora, adquira o seu curso agora. E ó, daqui é para o sucesso. A gente já viu aí que muitos alunos conseguiram ultrapassar mais de 500 alunos com a nota da redação. E dentro do curso, desse curso completo, eu avalio, mostro várias redações de alunos, mostrando o acerto, o erro, o que deve melhorar. Então você vai sair escrevendo com a ferramenta adequada em 40 minutos no seu próximo concurso. Está esperando o quê? No próximo slide, clique no Quero Fazer Minha Matrícula. Vem comigo, vamos gabaritar a redação no concurso público, direcionado à banca SESP, óbvio, e a outras bancas também.